Bem-vindos ao Átrio Podcast, a sua sala de bate-papo sobre arte, fé e vida cotidiana. Eu sou Mona Lisa Alcântara e hoje vamos receber uma convidada muito especial, uma mulher que une arte, fé, educação em sua trajetória. Conosco está Viviane Cristina Principal. Ela é doutoranda em Educação e Cultura, professora de Belas Artes e diretora de cinema documental. E olha só esse currículo, é especialista em arte sacra, curadoria, semiótica e ensino da arte, formada em pedagogia e em arte da educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Ufa, peraí, Respira, deixa eu Mona respirar um Lisa. pouquinho. Também passou pela Universidade de Coimbra, em Portugal, onde se especializou em cinema. E além de tudo isso que a Mona Lisa falou, ela tem experiência também internacional, com projetos realizados no Brasil, em Portugal, na Itália, na Espanha, no México e até nos Estados Unidos. E além disso, ela é autora de livros, dentre eles Educação Estética e Ensino da Arte e Arte Sacra, que ela está lançando essa semana que nós estamos gravando o Átrio Podcast. A nossa convidada traz a beleza como um caminho de fé, ajudando-nos a enxergar que a arte pode ser um lugar de encontro entre o humano e o divino. Nossa, que delícia ter você aqui hoje para conversar desse assunto tão especial. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma alegria, Mona Lisa, uma alegria, padre, estar aqui hoje, poder falar de arte, beleza, conversão. Vamos lá. Viviane, eu queria começar com uma pergunta assim já meio polêmica, assim, profunda também. Nós sabemos, tem uma frase muito bonita de Dostoiévski, que a beleza salvará o mundo. A gente usa essa frase para tudo. Quando eu vou pregar retiro, eu falo disso, tal, enfim, qualquer pessoa que vai falar sobre arte, sobre beleza, sobre educação e formação do imaginário, usa essa frase, porque a beleza ela tem um poder redentor. Mas aí eu te pergunto, você como pesquisador, especialista e tal, com esse currículo belíssimo, em que sempre, né, pelo que a gente estava conversando antes, você sempre teve esse contato com as artes, será que as pessoas hoje acreditam nesse princípio de que a beleza salvará o mundo? Padre, a beleza já salvou o mundo. O mundo É já foi verdade. salvo pela beleza redentora, né, do sangue de Uhum, Cristo na uhum, cruz. No entanto, muitas pessoas se esqueceram disso. uhum, E uhum, hoje virou, assim, moda, como um jargão, decorar algumas frases como essa, da beleza salvará o mundo, que é do Dostoiévski. E ela é o título do livro do Gregory Wolfe. uhum, E outras como A Beleza Importa, do Roger uhum, Scruton. E as pessoas não entendem de uma forma profunda o que isso significa. Então, a beleza, ela já salvou o mundo. Hoje, o nosso caminho é tentar se voltar para essa beleza transcendente que é Cristo. É essa beleza que salvou o mundo e que salvará a cada um de nós, né? Que uhum. salvará o mundo. Cada pessoa já teve um encontro com a beleza. Se não teve, vai ter um encontro com a beleza. Eu gosto de citar o exemplo do meu preferido, que é o Michelangelo. Então, o Michelangelo Buonarroti foi um artista do Renascimento, é o melhor artista de todos da história da arte, e ele viveu a vida toda pintando a beleza material, a beleza Uhum. estética, e ele se encontrou verdadeiramente com a beleza no fim da vida. Quando Michelangelo se converte, Michelangelo não era cristão, ele era um artista que viveu bebendo das fontes do Renascimento, das fontes humanistas, das fontes pagãs, e ao final da vida ele se converte, sabe o que ele diz? Hum. Ele diz: tarde te amei, ó beleza, que abriu os braços por mim na cruz. Nossa, lembra Santo Agostinho, né? Parafraseou Santo Agostinho, que diz, né, tarde te amei, a beleza tão antiga e tão nova. Ele parafraseou Santo Agostinho e disse, né, tarde te amei, ó beleza que abriu os braços por mim na cruz. Então, o mestre da beleza reconheceu a verdadeira beleza. Aí ele se encontra com a beleza transcendente. Legal, Nossa, né? que coisa profunda, que coisa bonita. Eu tô aqui Olha, a gente já direto. começou muito bem, né, padre? Porque na Muito. primeira pergunta ela já trouxe tantas coisas Tantas profundas. referências, tantas coisas profundas. E eu tô aqui tendo uma cartaz, porque assim, eu sou fã da Viviane. Quando eu era seminarista, eu assistia às aulas dela, fiz o curso dela de educação do imaginário. Muito bacana. E ela trouxe aqui também para nós hoje o seu noivo. Eles Agora ficaram noivos noivos. ontem, gente. Olha que coisa bacana. Que É o André. bacana, né? O André Biral, que também é artista, não podia ser diferente, né? Ele é artista visual, pintor clássico, escultor digital e iconógrafo, e no seu trabalho, ele une a tradição das grandes escolas artísticas clássicas, olha só que coisa interessante, usando das técnicas e das ferramentas que nós temos hoje na contemporaneidade. Ele é um artista que traduz a fé em formas, em cores, em símbolos, mostrando que a arte, ainda assim,
pode ser uma ponte entre o céu e a humanidade, entre o céu e a terra. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado. Boa tarde, padre. Boa tarde, Mona Lisa. É com muita felicidade que estou aqui hoje. A gente está muito feliz em receber vocês dois aqui. E para dar continuidade a essa nossa conversa, a esse nosso bate-papo, né? Eu queria perguntar aqui para a Vivi, porque a Vivi também trabalha com... Posso chamar de Vivi? Com certeza, padre. Olha, me chama Viviane, eu lembro, né, da minha infância que eu fiz, né? Viviane. Então, Vivi é mais tranquilo. Tá certo. Vivi, você trabalha com cinema, inclusive eu já vi alguns filmes dela. Gente, olha, vamos deixar no link na descrição aqui. Não sai agora não, calma. É. Depois. Eu lembro que tem uma produção sua que marcou muito. E eu acho que marca muitos jovens que estão em dúvida em relação a seguir a carreira, a seguir assim, a vocação, a corresponder ao chamado de Deus. Tem uma série sua que é Vocações, né? Acho que é um vídeo especial que você fez para a Diocese de Frederico Westphalen. E você trabalha de maneira muito bonita, né, a questão dos símbolos, a identidade do sacerdote. Aí tem uma cena muito bonita que é uma criancinha que entra na igreja, ele abre as portas e aí ele se ajoelha para fazer uma genuflexão e levanta já um padre ordenado. É uma coisa muito bonita isso, é muito forte, né? E eu queria te perguntar uma coisa sobre o cinema, tá? Porque hoje a gente vive praticamente numa era onde a gente consome muito conteúdo do cinema, né? Uhum. O Instagram, ele é visual, as plataformas digitais são totalmente visuais, é vídeo. Hoje tem muitos streams, né? Muitos streams, são séries, são vídeos, é podcast também, é muito conteúdo que segue essa linha do visual. Eu queria te perguntar uma coisa. O cinema, ele tem uma capacidade de tocar e de formar o imaginário muito profundo, né? Assim como a música também tem, mas eu acho que o cinema, por estar no âmbito do visual, isso é mais salientado. Então, como a sétima arte, ela pode ser um instrumento para evangelização, mas sem cair assim no certo moralismo raso ou nenhum esteticismo vazio. Como que o cinema ele se torna um canal também de evangelização? Porque o cinema, padre, ele converte o olhar, né? A conversão do olhar, a conversão dos sentidos, ela passa pelas vias da beleza. Antes de falar do cinema, a gente precisa entender como que essas referências visuais chegam até a gente. Sim. Tem um processo, assim, do aprendizado, né, do nosso desenvolvimento cognitivo, para entender como que uma imagem afeta tanto, como que um símbolo nos afeta tanto. Então, os símbolos, as imagens, os sons, os sabores, as texturas chegam até nós por meio dos nossos sentidos. Então, nós precisamos educar os sentidos para a beleza. E educar os sentidos para o que é belo é um treino. Assim como ir na academia, a gente treina os músculos, a gente treina os sentidos também para perceber a beleza. E a isso eu chamo de educação estética, que é a educação dos sentidos, não só do olhar, mas dos sentidos, para a gente perceber a beleza. Então, por meio dos nossos sentidos, também chegam até nós as paixões desordenadas. Quando a gente não vigia a nossa postura, o nosso olhar, o que a gente escuta, então as paixões desordenadas entram na gente por meio dos nossos sentidos e a beleza também entra. E eu acredito que o cinema, padre, ele é uma linguagem artística confluente, porque ele conflui várias outras linguagens. A música tá ali, as referências de arquitetura Poesia, estão né, ali, também. a poesia, a literatura, porque precisa do roteiro, precisa de um texto narrativo, de uma narrativa poética para o filme. É muita cor, o filme é uma pintura, padre. Tudo que tem recurso pictórico é cor. E a fotografia do filme, ela é composta antes de gravar, com tudo aquilo que é escolhido de cor, e depois na edição. Então, a pós também reforça a fotografia do filme. Então, o cinema, ele reúne várias linguagens artísticas, várias poéticas artísticas. E o que é produzido no cinema, né, na linguagem cinematográfica, é muito profundo. Porque ele, se não pega a pessoa pelo visual, ele pega pela trilha sonora. Sim. E fica marcado. E a gente aprende pelo desenvolvimento mimético. O ser humano aprende pela mimesis, que é uma cópia. Então, se você vê um personagem forte, você vai treinar depois. Aquilo vai te incentivar. Eu quero ficar ali, né? Então, se você vê um personagem cheio de virtudes, você copia aquilo. Tem um filme, né, que eu amo, que é Uma Vida Oculta, do Terrence Malick. E esse filme, todo mundo que assistiu, dos meus amigos, dizia: Vivi, assisti, tô indo marcar a confissão. Eu tô indo rezar o terço agora. E o filme não é um filme católico, padre, é um filme que fala do nazismo, mas tem um personagem católico no meio do filme que constrange o olhar de qualquer pessoa e faz assim, diz: eu quero ser católico, eu quero me confessar, eu quero rezar o terço, eu quero ser ali. Então, eu acho que o filme, ele é tão profundo porque ele alcança várias linguagens artísticas e ele prende a pessoa de alguma forma.
É engraçado o que você tá falando, porque às vezes eu tenho um pouco de preconceito com algumas músicas e alguns filmes, né? Tudo que envolve essa questão enfim, de filmes, de séries que tratam do assunto cristianismo, porque às vezes eu acho de muito mau gosto. Eu Não, concordo, não é. concordo. Eu sinto mal às vezes de falar, porque as pessoas podem interpretar de uma maneira diferente, mas não é porque o centro do assunto, que é Deus, que é algo perfeito, que o filme ou a música em si tem uma boa qualidade. Sim, E aí, sim. às vezes, eu sinto que a gente se perde muito, né? Como que você acredita que a gente pode louvar a Deus, a gente pode falar um pouco sobre Deus, evangelizar, mas de uma maneira bonita, né? Uma maneira que, para mim, pelo menos esteticamente, é mais aceitável. Uma ótima pergunta, porque eu vejo que muitos católicos que são profissionais das belas artes as veem de uma forma muito reducionista. Uhum. Ai, não vou estudar essa técnica, não vou investir no equipamento, numa ursa, que é a câmera lá do cinema, que é legal, não vou pagar uma produtora, não vou fazer tal coisa, porque na hora o Espírito Santo vai me tocar, Oh, vai me Jesus. motivar, eu não preciso estudar a técnica vocal, aí eu vou cantar lá todo errado na missa, eu não preciso estudar teatro, porque eu faço teatro católico. Poxa, gente, o católico ele devia ser a primeira pessoa a ser o melhor em Uhum. técnica naquela área. Então, primeiro que eu sou contra dizer cinema católico, teatro Uhum. católico. Existe cinema, existem profissionais católicos que estão fazendo aquela Sim. linguagem. Não Uhum. existe dança católica, teatro católico. Isso é muito reducionista. E Porque isso não abre teu olhar para outras coisas, não. né? Você fica muito no seu próprio mundo. Existem pessoas católicas que são os melhores profissionais da dramaturgia, os melhores profissionais das artes cênicas, os melhores bailarinos, mas são pessoas que dão a vida para estudar o balé. Sim, Que sim. são pessoas que dão a vida, 10 anos estudando desenho técnico, estudando performance, estudando interpretação. Então, eu vou para os meus alunos, eu atendo alunos de vários países, do Brasil todo e de vários países. Meus alunos vão de 3 anos até 68 e 70 anos. E eu falo, você que quer estudar as belas artes, você vai ser o melhor. O melhor, você vai dedicar anos da sua vida para se especializar no barroco, para se especializar em tal coisa. É um tema que você escolher, mas vai com profundidade para ter um desenvolvimento técnico. E é essa pessoa que vai produzir os filmes católicos. Vai ser um católico de sacramento, de missa, se possível missa diária, de confissão semanal, Uhum. mas também vai ser o melhor estudioso da arte. Ele vai estudar aquela técnica. Os pintores clássicos, os artistas clássicos gastavam 10, 20, 30 anos estudando a mesma técnica com seus mestres, porque é uma vida dedicada àquilo, à técnica. Então, a arte católica, antes de ser católica, é arte. E ela tem técnicas que precisam ser levadas a sério. E isso é educação estética, isso é educação artística. Não são as aulas de arte que a gente teve lá na escola, no passado, de amassar papelzinho e tudo. Não, mas é um desenvolvimento técnico. Não é romântico, você não pode romantizar. Ah, é porque eu sinto que o artista quis dizer aquilo. Não, o artista ele quis escolher uma paleta. Subjetivismo, né? Isso, relativismo, padre. O artista escolhe uma paleta de cores para passar uma sensação. Sim. Aquilo é técnico da Uhum. cabeça dele. É algo profundo. E a igreja, ela sempre foi a grande mecenas das artes, né? Então, toda referência de coisa boa em matéria de arte, em todas as suas facetas, né? A igreja esteve envolvida, ou financiou, ou produziu, ou não sei o que lá. Porque a igreja entende que a arte é também uma linguagem de Deus, né? A igreja entende que Deus fala pela beleza. O Papa Bento XVI ele tem uma fala, ele diz assim que a beleza ela fere o nosso coração. E essa ferida que ela causa no nosso coração nos abre para o mistério que é Deus. Então a gente entende que a arte ela não pode ser qualquer coisa, né? Ela não pode ser dada, pode ser produzida de qualquer coisa. E aí eu te pergunto justamente o seguinte: como auxiliar as pessoas hoje? Ou como as pessoas que estão querendo fazer esse percurso, né, de chegar até Deus por meio da arte, como que elas podem fazer esse processo? Tendo em vista que, e aí vem uma constatação que não é da minha cabeça, tá, gente? Não é da minha cabeça, eu juro para vocês. Muitos filósofos contemporâneos, inclusive, Vivi citou aqui Roger Scruton, né? Tem o da Beleza Salvará o Mundo, Gregory Wolf? o Gregory Wolf, falam desse poder da beleza e falam também de uma realidade
que a arte contém... É muito polêmico que eu vou falar aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. A arte contemporânea, ela traiu a sua própria vocação. Ela perdeu o senso da beleza. Ela rejeitou a beleza. E ela se perdeu, ela se desvirtuou e desvirtuou a sua própria vocação como arte, como expressão artística também. Por ficar apenas preocupada com uma linguagem que fosse causar escândalo, que fosse chocar, que fosse fazer fosse um tipo de manifestação política ou até ideológica. Então, quando a arte caiu nisso, ela traiu a sua própria origem, o seu próprio sentido, a sua essência. Então, como nesse meio... Desculpa se eu estou alongando demais a pergunta, gente, é porque eu amo arte. Ele se empolga. Eu me empolgo demais. Então, assim, resumindo, né? Como que hoje as pessoas que têm essa sensibilidade, percebem a importância da beleza, etc., podem educar os seus sentidos. Né? Como fazer essa educação estética hoje? Padre, vale a pena entender um pouquinho para chegar na arte contemporânea. Precisa ter uma noção de contraste, assim, para entender o que a gente está vivendo agora e quando que houve esse rompimento da beleza para agora. Perfeito. Porque aí a gente entende o que fazer a partir disso, né? Então, como o senhor mencionou, a igreja ela foi a maior patrocinadora da história da arte, a maior investidora de toda a história da arte, até chegar na modernidade. A gente está no pós-moderno, que é o contemporâneo. Então, na modernidade, que foi a era das revoluções, e eu arrisco dizer especificamente na Revolução Francesa, os artistas, eles se voltaram contra a igreja e contra a beleza. E disseram assim, não, a gente quer testar novas formas que não são as tradicionais, não são os temas tradicionais de fazer arte. Então, rompeu com o tema tradicional e com o método tradicional de pintar. Então, não vai mais pintar nos ateliês, o artista que vai até o local, né? Então, são outras práticas de pintura, de escultura, outras práticas de criação artística. E isso começa exatamente na Revolução Francesa. Vocês já ouviram falar de um festival que aconteceu na Revolução Francesa chamado La Fête de la Raison, o Festival da Razão? Já ouviu falar disso? Eu não conheço. Vocês acham que a Notre-Dame de Paris, a Catedral Notre-Dame de Paris, ela foi aquela que pegou fogo recentemente? Vocês acham que o incêndio pode ter sido a pior coisa que fizeram dentro dela? Eu tenho uma outra opinião, mas eu não sei se eu posso falar. Não pode. Só vai ficar nessa ideia aqui. O incêndio não foi a pior coisa. No Festival da Razão, se segure, padre. No Festival da Razão, as pessoas fecharam a Notre-Dame, os envolvidos na Revolução Francesa, né? Fecharam a Notre-Dame, tiraram as imagens de arte sacra, tiraram a Nossa Senhora, que é a Notre-Dame, colocaram uma atriz, para não dizer uma prostituta, no lugar dela, e escreveram em cima das portas para a filosofia, e soterraram o presbitério, encheram de terra o altar da Notre-Dame de Paris. Então foi foi um sinal assim simbólico, né? Vamos quebrar toda a simbologia cristã, toda a simbologia católica, toda a arte sacra, e foi tirado da Notre-Dame de Paris as imagens de arte sacra. Então, eu achava que era o altar, que eu não podia falar nada. Eu achava que era o altar novo que colocaram lá no lugar. Mas... Tudo tá indo no mesmo caminho, né? Estão refazendo de tudo de novo, né? E aí, desse lance pra cá, né, as coisas foram caindo pra beleza. Os artistas, eles foram sendo pagos. A gente tem que entender que existe uma indústria que fomentou essa produção artística, pagando os artistas a partir da França. Então, a França se tornou a capital da arte no mundo. E antes era a Itália, com as ruínas do Império Romano, com Michelangelo, depois no Renascimento. Quando chega na modernidade, é a França. Tem uma injeção financeira ali, tem muita grana investida. Todo artista do mundo diz assim, eu quero ser artista, eu preciso ficar 6 meses na França. Aí a gente tem ali um Picasso, um Salvador Dalí, que não são franceses, mas vão para lá porque lá era a vitrine dos artistas. Né? E todos esses artistas estão experimentando novas técnicas que quebrem com a beleza, com os métodos tradicionais de fazer arte, e estão recebendo muita grana por isso. E aí a gente chega no modernismo. E hoje, da década de 1960 para cá, a gente está na pós-modernidade, que é pior ainda do que o moderno, porque o moderno tem muita coisa bela, tem muita coisa linda na modernidade. Nossa Senhora! Muita coisa linda. Mas aí no pós chega no que a gente vê hoje, que é a gente chama de pós-moderno, né? Então, tudo que acontece assim, é muito fluido. Desde a estética ao gênero, você não precisa ser homem a vida toda, você pode mudar, você tem a liberdade de transitar entre várias identidades, você não precisa ter a mesma profissão, e nenhum sujeito se desenvolve em profundidade, porque muda o tempo todo. A pessoa envolta nas coisas do contemporâneo, ela não assume a sua vocação, porque ela está vivendo um culto à feiura.
Então, a beleza, ela provém da harmonia, da integridade, da clareza, que é o que Santo Tomás de Aquino define. E a pessoa que não tem essa ordem que vem da harmonia, que vem da beleza, ela vive um culto à feiura. Ela vive uma desordem. Sim. A pessoa que vive na bagunça, ela jamais vai encontrar a própria vocação. Ela não vai ser feliz. Entende? Por isso que a gente tem tanta pessoa frustrada, deprimida, ansiosa. Porque essa pessoa não encontrou seu lugar no mundo. Ela não teve um contato com a beleza. Aí o senhor pergunta, o que faz hoje para a pessoa poder ordenar os sentidos e viver dentro da beleza? Padre, é a educação estética. É a contemplação. Então, a educação estética, que é a educação dos sentidos para a beleza, ela abraça várias possibilidades de contemplação, de você parar, arrumar as coisas na sua casa, ter um cantinho de beleza na sua casa, consumir obras, então ter um livro de história da arte em casa para você folhear, não para ler o tempo todo, mas para ver as Treinar imagens. o olhar, como você falou, né? Treinar o olhar, ouvir peças musicais, assistir filmes, né, assistir filmes clássicos, assistir Tarkovsky, para formar repertório de coisas que vão elevar a vida da gente, que vão elevar a alma da gente. E isso não é natural, isso tem que ser forçado. Você não tem vontade de ligar no Tarkovsky ali todo dia. Então você vai escolher peças, escolher coisas e se forçar a assistir aquilo, a passar por aquilo. Né? Parece até que, acho que você vai poder falar melhor se esse fenômeno realmente se tem alguma explicação, mas parece até que o nosso cérebro ele foi aprendendo a prestar mais atenção, né, em tudo que é muito ruim. Então, por exemplo, eu tenho uma música muito boa, aí eu falo, ai, não, essa música aqui eu vou ter que contemplar, vou ter que parar, vou ter que ouvir. E aí é mais fácil eu ouvir uma batida que me faz eu me movimentar, mas, sabe? Parece até que a gente, aos poucos, vem sendo treinados para estar mais atento àquilo que é ruim esteticamente e até para os nossos ouvidos. É muito primitivo, né? Alguns sons, Eu ia algumas falar, imagens. toca mais na questão primitiva nossa primitiva. do que outros aspectos, Nos o que nossos leva. sentidos. Que um aspecto de desenvolvimento, Sim. né? Que chega a ser transcendente, assim. Tem Então, toda isso uma engenharia social por detrás demais. disso e não é, por acaso, e não vem de agora também. Como você mesmo falou, né? Que teve esse rompimento. E, por exemplo, as pinturas, assim, as cores, o André vai poder falar melhor disso, mas as cores primárias, que são usadas em material didático, na escola, em roupa, sim. nas próprias igrejas, padre. Nossa. Isso diminui a contemplação da pessoa. Vamos Sério, chamar eu tô me assim. aguentando. Isso emburrece o olhar Sim, das sim. pessoas, imbeciliza o olhar das pessoas. Eu não ensino Romero Brito para os meus alunos. Eu ensino Michelangelo. A menininha de 3 anos, de 4 anos, ela estuda Michelangelo, estuda Caravaggio, porque ela precisa se forçar a entender, decodificar os símbolos da pintura do Michelangelo, do Caravaggio, não do Romero Brito. Você pegou aqui em aspectos importantes. Vamos lá, da infância. Essa educação que vem pela infância, a educação dos sentidos pela infância, porque esses dias tem saído muita coisa no Instagram falando disso também, como fazendo um comparativo. E eu acho que a gente não precisa convencer as pessoas apenas pelo argumento. Eu acho que nós conseguimos mostrando o antes e o depois, tá? Pega os desenhos. As cores mais suaves, falas mais lentas e reflexivas, menos estímulos visuais. E isso acalmava as crianças, os desenhos, as ilustrações. Né? Exatamente. Hoje, pega a galinha pintadinha. O Bob Good, eu até queria... você acha, né? É claro que é quase uma ofensa te fazer essa pergunta. Mas eu gostaria de fazer, porque assim, tem aquele pensamento que, se a pessoa não lê, o importante é que ela comece a ler, mesmo que seja assim, um pior livro do mundo, né? Que tenha uma péssima leitura, sentido algum. Isso serve também, por exemplo, para quem está gostando, querendo pintar. Então, os próprios fenômenos dos Bob Goods, né? Que, não, se a criança pelo menos está fora da tela e está pintando, que bom, né? Mesmo que eu nem sei exatamente o que é, mas eu já vi que são coisas meio bobas, né? Tem uns bichos. Isso para você pintar ou desenhar ou qualquer tipo de coisa assim, é melhor que faça, mesmo que seja de qualquer jeito, ou não. É necessário sim que a gente, quando for desenvolver algum tipo de arte ou de desenvolver algum tipo de... assistir algum tipo de coisa, que seja algo bom, de qualidade, que vá trazer algum benefício realmente para aquela pessoa que tá exercendo aquilo. Mona, dá para pintar Bob Goods realista.
Nossa! Eu tenho um aluninho de 10 anos, né? O Pedro deve ter entre 10 e 11. E o Pedro pinta Bob Goods realista. Que Na legal. aula do Caravaggio, ele chegou, olha aqui, professora, hoje eu fiz esse Bob Goods aqui. Eu olhei a mesma paleta, a paleta bem parecida, assim, com a paleta da aula anterior do Caravaggio, entende? Então, dá pra... Se a criança tem, ou adulto que gosta de pintar, né? Se a pessoa tem referência estética, referência visual de uma obra clássica, ela adapta isso no Bob Goods. Entendi. Então, ela tá treinando o olhar, ela tá treinando a composição de cores, ela tá treinando teoria da cor. Dá pra adaptar isso, sabe? Pra elevar pra uma técnica, assim, um estilo, né? Uma paleta de cores. Se você... Hoje só vou pintar isso de cores frias, só de cores quentes, de uma paleta barroca, uma paleta renascentista. Dá pra fazer um Bob Goods assim. Dá Que pra interessante. fazer E isso. André, você que trabalha com a parte de escultura, a parte mais das artes plásticas, né? E ele é interessante, gente, porque ele trabalha com a modelagem 3D, Isso. não é isso? Então ele faz a escultura. Olha que coisa fantástica. A modernidade, ela não precisa ser nossa inimiga. Nós devemos aprender a usar aquilo que a tecnologia, aquilo que a técnica IA, não sei o que, nos oferece para trazermos a beleza à tona, mostrarmos, né? E ele faz a modelagem 3D, isso, Perfeito. e ele depois você transforma isso em uma escultura física, ou você imprime. Como que é o processo? O processo, né, ele inicia no software, né, Uhum. onde eu vou modelar Você usa isso. o que? Blender? Eu uso o ZBrush. O Blender também já usei, mas eu acredito que para modelagem 3D, na questão de mais próximo de escultura tradicional, o ZBrush ele tem uma linguagem melhor. Você pode traduzir pra gente que não tá entendendo exatamente O que acontece? que aplicativos são esses? O ZBrush, ele é um software que foi feito, a princípio, para fazer 2.5D, que é uma outra história, Tá. e ele acabou evoluindo para se tornar um software de modelagem 3D. Então, é interessante que você trabalha como se fosse uma plastilina, como se fosse uma massinha. Sim. Então, você consegue cavar e adicionar massa dentro de uma esfera, por exemplo. Eu parto normalmente de uma esfera e eu vou puxando, né, os polígonos, que na verdade a gente trabalha no 3D com polígonos, e você tem uma experiência muito similar de uma escultura tradicional. Tá. Então só que com uma caneta e a tela, né? E mais Tá. limpo. Não precisa de Muito mais Sim, limpo, sim. é mais fácil de transportar. Eu Você vou tem, com teoricamente, a mesma experiência, só que dentro de um Os software. mesmos princípios que a gente usa para esculpir numa plastilina, por exemplo, a gente vai usar para fazer o 3D. Muitas pessoas têm aquele conceito errado, né? O computador faz para você, né? E, Eu não sei fazer isso, né? Como eu não sou artista plástica, se eu não sei esculpir manualmente, eu não sei esculpir no digital. Não, justamente isso, né? São os conceitos que, inclusive na pintura também, tudo que eu aprendi na pintura eu consegui utilizar na escultura. E é muito interessante que ao longo do processo que eu fui aprendendo a escultura, eu consegui também trazer isso para a pintura, porque enquanto a pintura você tem um 2D, ou seja, você vai ter a luz e sombra e você vai conseguir reproduzir isso, a escultura te dá todo um senso de profundidade, de realmente quais são as massas que compõem, por exemplo, um rosto, e quando você vai fazer o 2D, né, ou seja, a pintura, um desenho, você tem uma noção do que está acontecendo, para onde que está indo aquela forma, né? Então isso é muito interessante. E você como artista, digamos assim, digital também, faz todo esse trabalho, qual que é o maior desafio hoje? Porque você segue uma linha mais clássica, Perfeito. né, que leva em consideração a objetividade, a clareza da obra, né? Não fica no subjetivismo do artista. Eu detesto. Outra coisa, eu tô cheio de polêmica Eita, aqui hoje, Pato, né? amanheceu. Ainda bem que é ele, né? Não é a gente. Ah, graças a Deus. A beleza ela não é subjetiva, ela não está nos olhos de quem vê, não. Ela tem princípios, ela tem regras. Para algo ser belo, ele precisa seguir algumas regras, né? Alguns padrões. Alguns padrões, exatamente. E não é eu que estou falando, não, tá, gente? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fala isso. O que é a beleza? Né? Tem ordem, tem proporção, tem simetria, tem clareza, tem verdade, tem bondade naquilo dali. Para algo ser belo, tem que ter esses critérios. Muito bem. Voltando. Agora volto para a pergunta. Você segue uma linha que está mais afinada com as artes clássicas, né? Então, que valoriza esses aspectos de beleza, de simetria, de proporção, etc. Qual é o grande desafio para aquelas pessoas que hoje querem seguir nessa linha também, que têm uma afinidade com isso, mas que nas escolas de artes, nas faculdades que a gente tem por aí pelo Brasil e até pelo mundo,
é uma dificuldade muito grande de encontrar professores, encontrar formação que encaminhem para isso. Como é que foi esse percurso para vocês chegar a esse resultado hoje? Perfeito. Padre, eu iniciei a minha carreira como tatuador. Eu fui durante 10 anos Que legal. tatuador e através de um professor de artes que eu tive, que era tatuador também, o André Rodrigues, ele me apresentou o Paulo Frade. Ah, sim. E o Paulo Frade foi vamos dizer assim, a virada de chave na minha vida, né? Porque com o Paulo, né, eu tive a introdução à arte acadêmica, à arte clássica, né? É interessante que quando eu comecei a estudar com ele, um grande artista que eu comecei estudando foi Peter Paul Rubens, né? E eu acho interessante que você vai estudar um artista, você conhecer a vida dele, né? E é interessante, na época eu não era católico, minha conversão se deu depois disso. Através da arte, né? Através da arte, através do testemunho do Paulo, Legal. foram várias coisas, né, que influenciaram. E Peter Paul Rubens era um artista que acordava às 5 da manhã, ia na missa e voltava para começar o trabalho dele. E eu, na época, não entendia muito bem, e aquilo foi, sabe, quando vem sempre aquela... Eu falo, nossa, mas por que ele fazia isso? Se o melhor fazia isso, né? O que tinha nisso? Por que ele tinha- fazia isso, né? Porque- Qual o sentido? Porque é tão importante para ele, não faltava, né? Ele era de missa diária, né? Então, aquilo vai ressonando, né, na nossa... Inconsciente. No nosso consciente, e aquilo foi mudando, né? Uhum. Assim, minha trajetória foi mais ou menos essa, assim, né? Eu comecei com a tatuagem, eu acredito que, assim, pessoalmente, a pintura, a escultura clássica, ela é muito superior do que a gente consegue fazer na tatuagem, porque a tatuagem ela tem uma série de limitações que a Sim. pele traz, e você não consegue, por exemplo, trazer a beleza de uma igreja com uma tatuagem, por exemplo. Uhum. Agora, você pintar uma igreja, você esculpir, né, figuras para uma igreja, isso traz uma grandiosidade muito maior do que qualquer coisa que eu havia vivido antes, né? Ela tem a tatuagem, a arte da tatuagem, ela tem uma limitação Com certeza. que às vezes a pintura e, enfim, as outras artes acabam E- sendo superior nesse sentido, né? E a tatuagem, por mais que você tire foto, uma hora ela vai acabar, porque Sim. ela acaba junto com a pessoa. Sim, sim. Enquanto uma escultura de Michelangelo, de Bernini, Perdura. até hoje, né? E é muito interessante porque isso continua influenciando a gente, não só esteticamente, mas na fé também, né? E aqui um adendo pro pessoal, antes que já mandem aqui perguntando, tá, gente? Tatuagem não é pecado. Mas depois eu vou fazer um vídeo lá pra Santa Generosa, tá certo? Segue lá a nossa paróquia, Paróquia Santa Generosa, explicando sobre a tatuagem. Tá bom? Então, E eu quero até saber como que foi pra você trocar, né? Porque eu acredito que você trocou de profissão. Como é que foi pra você fazer essa transição, né? Que, enfim, tatuador e você foi mudando as suas referências através do estudo, foi se convertendo. Como é que foi esse processo? Olha, foi muito natural, na verdade, nada foi forçado. Aqui um adendo, né? Minha conversão, ela se deu no Mosteiro do Fradão, lá em Parelheiros, né? Que é tio do Paulo Frade, o Fradão. E eu conheci ele através do Paulo, e eu fui fazer um retiro lá, era o retiro da Pouchinia, né? Que é um retiro mais ortodoxo, mas tem na Igreja Católica Romana. E ali eu tive contato com a oração exicasta, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim, um pecador. Então isso foi também outra virada de chave, assim, foi... e aí a arte foi vindo, a tatuagem foi se afastando naturalmente. Naturalmente. E assim, hoje mesmo eu não tatuo mais, né? Eu não sinto esse desejo, porque o tempo que eu tenho, eu acho que ele é muito precioso. Eu tenho que empregar isso na escultura e na pintura e na iconografia. São as coisas que eu... Porque se eu parar para tatuar, eu não vou conseguir dar a mesma atenção pro resto. nossa, e você foi na linha também da iconografia, né? Isso, e o iconógrafo, gente, pra fazer um ícone, tem todo um ritual de orações, de jejum. Então não é uma pessoa que, por exemplo, chegou lá domina de essa pinta. arte, ela não pode simplesmente fazer assim? Olha, é interessante, até a iconografia não se pinta, ela se escreve. É diferente, ela não é vamos dizer assim, um objeto de arte. Ela é arte, mas ela é muito além do que arte. Né? A iconografia, ela transcende a questão da beleza que a gente tem por uma questão de padrão. Porque, para quem não está acostumado,
observar uma iconografia bizantina pode ser, a princípio, um pouco assustador. Porque Um estranhamento, né? As formas, a forma humana, não tem nada de naturalismo. Não é muito realista, né? Não é. Então, o ícone, ele é uma janela para a eternidade. Então, na concepção oriental, quando você vê um ícone, inclusive tem as igrejas, tem aqui a Greco-Melquita, não sei se vocês visitaram, Ainda não. é aqui na rua da Paróquia Quero Santa ir lá. Generosa, e aí tem lá a iconostase. É isso aqui, padre? Isso, Ah, exatamente. não, porque eu só fui pro Google. Gente, eu tô aprendendo junto aqui, ó. E em algumas igrejas tem lá o ícone, e em volta do ícone tem como se fosse até às vezes uma cortina, porque é essa ideia do ícone ser um portal Uhum. para a eternidade, para o átrio do céu. Então lá nós não teríamos essa preocupação com a forma, etc. Eles não estão preocupados com isso, mas em mostrar a graça de Deus. Então aí tem o dourado, né, que lembra Deus, que cobre. É uma coisa muito bonita. E aí você foi justamente para esse estilo de arte, né? Essa linguagem artística que é a iconografia, que envolve não só a técnica, mas também uma vida espiritual, né? Uma vida de oração, uma ascese também pessoal. E aí como é que foi para você isso que, num primeiro momento, passa por um processo de conversão? Olha, como eu havia dito, minha conversão foi no Mosteiro Confradão, né? Uhum. Ele tem um certo diálogo com a Igreja Ortodoxa. Sim. E ele me apresentou a iconografia bizantina. Foi lá que eu tive o primeiro contato. Então, para mim, foi muito chocante no primeiro momento, né, ver aquelas figuras. E aí, junto com a orações e caça, toda essa questão, ele foi me introduzindo a toda essa posso dizer, mística, né, da parte mística da igreja, né, que muitas vezes a gente perdeu hoje em dia essa parte, né? Quase não é falada, né? Infelizmente. E assim, quando eu fui fazer o retiro, eu estava passando por um momento um pouco difícil. Eu falei, eu ainda não era católico. Eu fui para lá e eu falei, vou fazer um retiro, vou conhecer, né? E aí ele falou, olha, você só tem um porém. Semana que vem você tem que vir agora e falar sobre orações e casta e iconografia bizantina. Eu não podia dizer não, né? Então eu tava lá e fui algumas vezes para lá, né? E eu fui cada vez me apaixonando mais pela iconografia bizantina, né? A minha conversão se iniciou em 2012. Em 2014 eu fiz uma viagem para Grécia e eu fui para Monte Athos. É interessante, né, que você precisa de uma permissão do Patriarca de Constantinopla, é um mosteiro ortodoxo, né? Mas lá está reunido vários ícones milenares, né? Então lá eu fiquei no mosteiro de São Pantaleão, que é um mosteiro russo, e eu tive a oportunidade de conhecer muito a iconografia bizantina lá, né? O painel dos filósofos e dos santos. Sim, isso na iconografia. em Meteora, Calambaca, que é outro complexo de mosteiros, eu também estive lá. E é interessante que um dos mosteiros, não vou me recordar aqui o nome, mas ele tem Cristo no centro, filósofos que influenciaram a parte oriental e a parte ocidental. Alguns santos, mas alguns não têm auréola. E estão escritos, né, de maneira iconográfica, só que eles são filósofos, por isso que eles não têm auréola. E a parte ocidental e oriental. Como que a gente é mais influenciado por São Tomás de Aquino. Então, pela racionalidade. E esses filósofos, eles prefiguraram a vinda de Cristo, né, anunciando que um dia a verdade ela chegaria ao mundo. Que lindo, né? Isso, simbolicamente, todo mundo tava lá, né? Os santos, os filósofos também. Legal ouvir, assim, isso, porque eu sou a leiga do rolê aqui, gente. Então, enquanto eles estão falando, eu tô aqui no Google. Acredito que muitas pessoas estejam assim também, mas ouvindo um pouquinho, né, desse conteúdo, eu vou refletindo aqui algumas coisas e eu percebo que quando o divino se separou, dessas formas de arte, acho que a gente acabou se perdendo, né? Então, você falando que para poder você fazer esse ícone, né, eu preciso fazer uma oração, uma contemplação, uma missa diária, os próprios artistas que você comentou aqui, que apesar da sua genialidade nas artes, conheceu a própria beleza quando se converteu, quando conheceu a Cristo. Então, como que eu fico hoje pensando, né, que a arte que a gente tem hoje vem também desses criadores, desses artistas que se separaram do divino. E por isso que a gente tem tantas coisas bonitas nessa pós-modernidade, né? Vamos dizer o contrário, né? E Vivi, queria te perguntar uma coisa. Você acredita que o artista católico, tá,
ele tem uma vocação especial com o dom que Deus deu a ele hoje. Então, por exemplo, e como separar isso, essa vocação especial de, através do dom, através da arte, levar as pessoas a amar a beleza, amar a bondade, amar o bem, a verdade. Como separar isso também, dando liberdade criativa, né? Sem criar um conflito entre fé e a liberdade criativa que é própria do artista. Eu particularmente, eu acho que não existe um conflito nisso. Né? Porque É que eu acho até uma. Eu entendo, né, padre, que às vezes tem uma separação, né? Ah, ele é um diretor do mundo, como é que o pessoal fala? Mudando, não? Secular. Secular. Secular, Secular. há muito essa separação quando na verdade a arte veio da própria igreja, né? Então, primeira pergunta. Então, qual que é a vocação do artista católico hoje? O que ele pode oferecer para o mundo? E se essa vocação não restringe a sua liberdade criativa. Vamos voltar um pouquinho para a ideia de separar a técnica de ser católico, né? Antes, Sim, então, sim. o artista, assim como qualquer outra profissão, qualquer outra vocação, eu acredito que receba um chamado de Deus para fazer aquilo. Isso se chama vocação. Então, a pessoa está ao mundo, ela ganhou a vida de Deus no momento da concepção, porque ela tem uma missão para resolver na Terra, para realizar na Terra. Isso pode ser um dentista, um médico, uma babá, um pedreiro, o padeiro. Todas as pessoas têm um chamado. Elas nasceram para executar aquilo em alta performance. Isso são as potencialidades da alma que Santo Agostinho falava. A pessoa nasceu com a potência da alma para ser desenvolvida. E para a arte também tem isso. Os que receberam o dom para a arte também tem isso. E essas pessoas que receberam o dom para a arte, elas precisam se desenvolver tecnicamente. Então, eu vou fazer meu discernimento e vou entender. Eu, por exemplo, sou uma teórica da arte. Eu sou professora de história da arte, sou professora das teorias das belas artes. Eu não sou uma artista plástica, como ele que da parte prática. Eu não vou perder meu tempo tentando fazer aquilo que eu não vou conseguir. Eu vou desenvolver as minhas potências para ensinar a teoria da arte, para fazer as pessoas entenderem assim, ou para dirigir os filmes. A pessoa assumir primeiro, identificar qual que é o seu papel dentro da produção de arte e estudar aquela técnica. Padre, só que para entender isso, vem ao encontro de uma outra questão, sabe, que antecede um pouquinho, que é o entendimento da própria identidade. O André falou uma coisa ali, que precisa estudar um pouco do artista para entender o que ele produziu, né? Como que era a vida dele. Então, entender e assumir a própria identidade é o começo de tudo para não ter conflito. Isso em qualquer área. Para você estudar medicina, para você fazer odonto, para você fazer pedagogia, você precisa assumir a sua identidade. E aí as pessoas não querem deixar de lado ruídos, assim, confusões, né? E aí não assumem, não identificam a própria identidade. Do que eu gosto, como eu posso viver e ordenar isto para a beleza. Por um tempo da minha vida, assim, eu fiquei muito confusa, sabe? Fazendo outros cursos, entendendo outras coisas. E eu tinha, realmente, parece que uma preguiça de assumir aquilo que eu entendia que era o que Deus queria. Sim. E por muito tempo eu ouvi esses ruídos. Eu acho que quando a pessoa deixa de ouvir os ruídos e coloca, não, em primeiro lugar eu faço isso, por exemplo, eu amo jiu-jitsu, mas eu não coloco o jiu-jitsu em primeiro lugar, sabe? No que vem vou pegar a marrom lá, mas eu não tô, eu amo isso, eu amo treinar, é a alegria da minha vida, mas em primeiro lugar tem os meus estudos para arte, as minhas aulas para arte. Então, ordenar o que é prioridade e o que não é na vida, né? Acho que isso vem mais ao encontro de assumir a própria identidade, sabe? E aí o que a pessoa vai produzir vai ter harmonia. Porque ela colocou o devido valor naquilo que é o chamado dela. Então, quando o pai de família ordena as suas coisas, a mãe de família... A gente viu outro dia a história de São Carlos Acutis, que a babá converteu ele, e ela é quase uma figura oculta na história de São Carlos Acutis. Porque ela converte o moleque, que é, com todo respeito agora, um santo do altar do Senhor, mas que ela fez um papel que a mãe não fez, de alcançar Cristo para aquela criança. E a babá some da história. Ela é uma figura oculta na canonização de São Carlos Acutis. Porque ela desenvolveu o chamado dela, que era educar, formar pedagogicamente aquela criança para Cristo. Então, através de um trabalho, às vezes, muito oculto, esquecido, isso, né? E ela conseguiu fazer isso, e olha isso. De uma certa forma, formou um santo. Você falou uma palavra aqui que é uma palavra-chave, que é ordem. Ordenamento, prioridades. Depois você falou uma outra palavra, identidade. Né? Identidade do ser, quem que eu sou e tal. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, que fala assim, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. E toda a nossa sociedade, a nossa cultura, em geral, ela nos leva para tudo, para fugir
de assumirmos a nossa identidade, aquilo que nós somos, enquanto ser humano, enquanto filhos amados de Deus, etc, etc. E também há uma desordem. E essa desordem, ela se manifesta, é o caos, né? E é típico do encardido lá de baixo, né? Mas, porque ele vem para trazer confusão, para trazer o caos, para trazer E ele tem muitos feiura. meios, E né? ele tem muitos Agora ele meios tem hoje. mais ainda. É. E todas essas questões que nós vemos hoje, né? Ideologias, né? Pessoas que se consideram animais, é, depois a desordem, né? E aqui a gente extrapola o limite, a linguagem artística, a gente fala de outras coisas, concepções de família, estrutura da família, de trabalho, de Desordem sociedade. de rapidinho, padre. Desordens, inclusive, de coisas que, na época, por exemplo, desses grandes artistas, não eram nem coisas que eles ficavam questionando, porque era uma Sim, coisa tão era óbvia. óbvio. Aí agora parece que pra É. gente não é Muito mais. confuso, né? Muita Tudo virou confusão. Uhum. confusão, exatamente. As cidades, por exemplo, aqui a gente faz uma análise interessante, porque se a gente pega as casas que são construídas hoje, as igrejas, elas não têm cara de igreja, falamos isso no nosso último podcast. As casas Não tem não são aconchego, casas, não tem aconchego, não não tem tem identidade. Vamos lá, Analisa. Não, essa é a minha parte favorita, né? Essa é a parte que eu entendo. Porque muitas pessoas sempre olham pra. Não que a minha decoração seja uma coisa assim, uau, fora do normal da minha casa. É muito simples, mas para as pessoas, assim, toda vez que alguém vê alguma coisa de madeira antiga, já fala assim, né? Olha, Mona Lisa, a tua cara. O povo, às Adoro vezes, isso, adoro. não sabe, às vezes não sabe nem distinguir. Não é tudo de madeira, né, que eu gosto, mas é porque eu valorizo justamente esteticamente aquilo que eu acredito que tem durabilidade, que tem beleza, que tem detalhes. Nem tudo precisa ser prático, né? Agora a gente está na busca de casas, aí eu fui ver uma casa agora e a pessoa parece que tem um piso de madeira e ela colocou aquele vinílico. Ela, por conta da praticidade, tudo. Eu falei, não, mas eu gosto de madeira. Ela, não, é porque é difícil limpar. Eu falei, nem tudo precisa ser fácil. Às vezes o que é Arrasou, bonito né? é difícil mesmo, entendeu? Às vezes o que é bonito é difícil de limpar, a gente tem que limpar os cantos, passar um paninho, é isso, né? Então a gente vê muito nesses pequenos detalhes que a gente vem de uma certa forma sendo poluído. E aí eu queria até falar uma coisa, padre, em relação a uma pessoa comum. Então, eu sou uma pessoa comum, tenho um trabalho completamente diferente do tema que a gente está vivenciando aqui, mas como a gente já tratou, é importante para todos nós, para a nossa construção. Como é que eu posso fazer esse treinamento, como você falou, esse treinamento no meu olhar em relação à arte? Ser uma pessoa comum que pega o metrô, como é que eu posso ir treinando a minha cabeça para, de certa forma, despoluir daquilo que eu já fui bombardeado durante toda a minha vida? Ordenar e assumir o meu ser, Sim, né? e até porque essas pessoas, a maioria, não tem referências. Então, como é que eu posso criar minhas próprias referências? Vamos pensar lá do conceito de beleza do Santo Tomás de Aquino. São 3 coisas, né? Integridade, harmonia e clareza. Então a gente pode partir dessa ideia. O que tem integridade, o que você completa, o que tem clareza. A clareza é uma claridade, algo que brilha aos nossos olhos, né? O que tem essas coisas e que vai me ajudar a reproduzir na minha vida, né? Como que eu vou poder ordenar isso na minha vida? Precisa copiar alguém. Você não vai começar a conseguir sozinho. Então a gente tem que olhar para alguém que já conseguiu ordenar isso. Vamos separar no Pinterest algumas imagens de referência, porque eu vou gostar. Eu não sei escolher isso sozinho, então de repente eu vou encontrar tantos perfis na internet hoje que falam de arquitetura, que falam de design de interiores, que falam de beleza. Vou tentar seguir essas pessoas e copiar referências que têm a ver com a minha identidade. Porque também você não pode copiar uma coisa que você não goste, né? Você tem que ter algo do seu gosto ali presente e adaptar ele pro belo, adaptar ele para algo que é clássico. Você falou da madeira, né? Escolher os materiais que têm mais durabilidade. Eu lembrei de uma coisa, já sigo com a resposta, mas lembrando de 2 exemplos de arquitetura, um que deu muito bom, outro que deu muito ruim. Por exemplo, na Idade Média, a Idade Média durou 1000 anos, e a gente teve a construção da Duomo de Milão, que levou 600 anos para ficar pronta.
Então, gerações de família gastaram a sua energia para construir a fechadura, o vitral. Aquela pessoa morria, vinha o que vinha depois. Foram 6, 7 gerações de uma família para construir uma catedral, porque queria que ela durasse. E aí a gente tem exemplos como a escola de Bauhaus, que ela é super estimada nos cursos de arquitetura, né? A escola de Bauhaus, ela é o ápice do estudo de referência de arquitetura moderna e pós-moderna. E a gente tem índices, tem artigos científicos que explicam os índices de divórcio nos Estados Unidos desde que a Bauhaus se instaurou. São arquiteturas, Mona, feitas para a pessoa se odiar dentro de casa. Então, o interior da casa, na arquitetura de Bauhaus, é feito para você não olhar para o interior, mas para você olhar para as bordas, ou para a parede, ou para a janela. E aí o índice de divórcio aumenta porque a pessoa não está interessada em dialogar, você vai sentar naquele canto, a mesa do jantar vai ser grudada na parede, você vai olhar para a parede, em vez de olhar para o seu cônjuge, você vai olhar para o vizinho, entendeu? Então rola algo ali a partir da proposta da arquitetura. Então, a gente tem que fugir dessas coisas, né? E aí, dirigir o olhar no dia a dia. Como que eu vou dirigir o olhar no dia a dia? Isso está muito alinhado com as virtudes. Para quem é católico, uma vida de sacramentos ajuda muito, né? E para quem quer considerar isso como estudo estético, independente de ser católico ou não, olhar referências de beleza. Vamos separar pastas, imagens ali para eu copiar, flores naturais pela casa. Então a gente fala assim, reclama. Mas como que eu vou pôr uma flor natural na minha casa? Aquilo vai morrer em 3 dias? Justamente, a natureza morta nos lembra da duração da nossa vida aqui na Terra. Que a gente tem que cuidar daquele vaso, trocar aquela água, parar aquela flor, e que essa flor tem um prazo de validade. Aquela beleza dentro de casa tem um prazo de validade. Assim como a gente tem um prazo de validade, entende? A natureza morta, ela não é só flores e frutas, como é a definição dos livros ideológicos de arte. A natureza morta, ela serve para a gente olhar para a nossa natureza. A gente tem um prazo de duração. Nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e um dia nós vamos partir. Então, a natureza morta, que é um clássico da arte, ela tem um sentido transcendente. Para a gente lembrar que a gente também está de passagem, a gente também vai acabar como aquela flor, aquela fruta que fica ali. Então, coisas da natureza dentro de casa são muito importantes também para ajudar isso. A formar o olhar, né, para formar repertório e formar repertório. As pessoas têm um pouco de preguiça de conhecer de história da arte. Você não precisa ler o livro de história da arte, mas você pode se familiarizar com as imagens. Então, você tá aqui, um exemplo, o livro Graça Proença, História da Arte, de uma autora brasileira. O livro é maravilhoso, é um livro de introdução à história da arte. Tem esse livro, ele é acessível, grande, tem muitas imagens, para se familiarizar com as imagens, para você saber o que foi produzido culturalmente ao longo dos séculos, e aí você vai identificando o que você gosta. Eu gosto mais do barroco, eu gosto mais do renascimento. Então você compra coisas na sua casa, vai adquirindo aos poucos coisas na sua casa que tem uma influência daquilo. Montar oratório, o senhor já deve ter ido visitar casas e visto oratórios de todos os jeitos. Chega um momento que vira uma confusão, porque a pessoa pega imagem de todo tipo e coloca ali. E ela tem que ir na casa do Nordeste pra ela ver como é que é. Na casa da minha avó é assim, um paredão de sal, um paredão de... Não, mas ela tem licença poética, Sim, de um Brasil profundo. Eu ia adorar ser amiga da sua avó nesse caso. Não tem problema. Vó da Mona continua colocando coisa lá. Ela tem... Casa de vó tem licença poética, gente. Sim. E aí... Mas escolher imagens que combinem no oratório, isso também ajuda a criar um senso estético ali. Viram tipo uma espécie de ritual no sentido de eu vou escolher o meu oratório, vou pensar numa santa bonita, bem feita, até porque até isso a gente tem hoje. Eu falei pra ela. A gente vive falando sobre isso. Assim, e 2 coisas interessantes. Ó. A arte, ela é o antídoto contra os males, contra a banalização, o vazio que a modernidade traz para nós. Que essa mentalidade de consumismo, de praticidade, de utilitarismo das coisas, de protesto, de escândalo, de escárnio, de contradedo, enfim, de desordem. Resumindo, a arte, ela acaba sendo um antídoto contra tudo isso. Aí a gente pega os santos, né, Padre? O Padre sempre reclama, ó, esse aqui é feito por... Fala aí, Padre, você fala. Tem uma outra coisa aqui, você falou das imagens, oratórios. E um vídeo que eu vou fazer aí, pessoal, sobre os oratórios, já tá lá no roteiro lá pra gente, a sequência pra fazer. A importância de ter oratórios em casa. Os russos, os orientais, eles fazem no canto, né? Canto santo. Tem que ser no canto. Sim. Tem uma simbologia. A minha Canto sogra santo. era no canto. Aqui no Brasil, nos interiores, eu fui fazer missão no Marajó e fiz missão também no interior do Nordeste. E tem referências próprias de cada região, seu regionalismo, com as suas
as imagens, tem o seu estilo, etc, etc, mas tem lá, sempre, é aquela coisa, né, tem no nosso imaginário, uma mesa com um crucifixo de Nosso Senhor, várias imagens. No Marajó, onde eu fui, as imagens eram de madeira, esculpida à mão, né, pintadas ali, uma coisa original, que não existe em lugar nenhum no mundo. E aí eu queria trazer uma pergunta, a pergunta agora que eu vou fazer para os dois aqui. Eu vejo, eu chamo de heresia branca, tá? Né, heresia branca. Tem certas imagens, tem imagens nossas que são comercializadas até em igrejas, até em santuários conhecidíssimos, tá certo? E tem imagens que, olha, meu Deus do Na céu. minha terra, eu posso dizer, na minha terra chama de medonha. Que elas, assim, são produzidas em série, em uma fábrica, muitas vezes, tá bom? É lá na China, produzida numa fábrica, lá na China, importado por nós aqui, e é vendido. E a imagem, ela mais parece um boneco Ken, tá certo? Parece uma Barbie, não tem personalidade, não tem identidade, não transmite o caráter sagrado. Nós abençoamos, né, essas imagens e tal, eu chamo de heresia branca, porque assim, despersonaliza, despersonifica ali aquilo que nós temos de mais precioso, que é a identidade católica. E você coloca isso numa vitrine, numa prateleira e comercializa em série. Quando nós olhamos as imagens sacras, né, as imagens católicas sacras, você vê o olhar, ele tem técnica, né? Tem uma imagem de São José, numa igreja muito famosa aqui de São Paulo, que é assim, você passa e parece que o olho do santo está te acompanhando. Isso foi feito propositalmente, né? Você tem técnicas de pintura na pele, que a veladura mostra os veios, mostra a Essa expressão, a encarnação, encarnação. né? Nossa Senhora! A vestimenta, né? O barroco traz muito isso, aquelas linhas douradas, mostrando a glória de Deus que reveste a imagem. E nós perdemos isso. Ah, que a imagem de madeira, né, feia, não sei o que. Ah, não, pintura. E claro que a gente entende porque também isso aumenta o custo da produção, etc. Mas até dentro das igrejas, quando Não é tem feito. essa preocupação Não tem essa mais. preocupação. Ah, vamos comprar uma imagem aqui que é feita em série, que é feito. Né, o problema não é a materialidade, porque ele aqui, o André, ele usa de técnicas digitais, faz a impressão, etc. O problema não é a materialidade. Ser de resina, ser de gesso, ser feita numa impressora 3D, o problema não é esse. O problema é você massificar aquilo que é para ser único e que é para nos ligar ao céu. E aí você perde a identidade. E aí a pergunta, depois de toda essa consideração, Padre, é enorme. é que eu me empolgo demais com esse tema, a pergunta é como resgatar, né, essa sensibilidade nas imagens, nas esculturas que nós colocamos nos nossos altares, como fazer um bom oratório, né? Quais princípios considerar, né? E aí você como artista plástico, escultor e tal, e você vive como uma professora de história da arte, que conselhos vocês nos dariam justamente para realizarmos isso? Ô, padre, precisa dizer do efeito que isso causa. A arte sacra feia, ela faz a pessoa perder a fé. A arte sacra feia, ela desacraliza a compreensão da fé da pessoa. A igreja feia, a igreja sem arte sacra, a igreja com ícone minimalista, ela desacraliza o espaço sagrado. É verdade. A pessoa perde a referência daquilo que é sagrado. Então, ela pensa assim, ó, a pessoa vai lá na missa, né, ela faz aquela força pra ir, porque já não tá fácil, já tá cheio de problema, não sei o quê. Chega lá e vê um ícone minimalista. Ela chega lá, pronto, vou afrouxar a minha fé, porque se aqui tá frouxo desse jeito, a minha compreensão do que é o mais santo, mais sagrado tá assim, significa que eu posso viver no pecado, porque tudo vale se é feito com amor, Sim. né? Aquela coisa. Então, a falta de arte sacra piedosa, ela torna a fé das pessoas muito frouxa. Muito frouxa. E abre, assim, coisas inimagináveis. A pessoa passa a relativizar. Ela relativiza a beleza da imagem sacra, depois ela relativiza a compreensão sobre si mesma, sobre o pecado, sobre fé, sobre salvação. Entende? Então, é muito mais grave a feiura da arte sacra do que da arte em geral. De uma arte contemplativa para sua casa, o desgaste, o erro, ele é muito pior na imagem de arte sacra. Nossa, isso que você tá falando me fez perceber uma coisa. Antes de ter me convertido, por exemplo, eu fico pensando, poxa, antes de me converter, se eu entro numa igreja católica que tem várias,
que não tem nenhuma referência estética que você falou. Então, assim, o piso é de porcelanato. Porcelanato é que chama? Isso. Porcelanato, branco de Imitação qualquer. de mármore. Imitação qual. Enfim, não tem nada, aspectos de madeira, pintura, não tem nenhuma ligação ali. Eu, sinceramente, eu não vou nem perceber qual a roupa que eu tô usando. Vou esquecer que eu tenho que reverenciar o altar. Eu vou esquecer de tudo isso. Agora, por exemplo, eu vou entrar bem aqui numa Consolação da Vida, que é uma igreja lindíssima, que tem imagens, que tem todo um cuidado estético. Mesmo que eu, sem ser católica, eu entre num lugar desse, é impossível não entrar com cuidado, pensando por que eu vou fazer. Eu não posso entrar aqui de qualquer maneira, eu posso ofender alguém, eu posso ofender. Você já entra com a cabeça diferente. Isso tudo por uma questão estética. Eu nem preciso necessariamente ter uma afinidade com aquela fé. Então, o padre perguntou como que organiza isso de uma forma mais sagrada, né, para escolher. A gente tem os períodos que foram os mais católicos da história da arte. Nem todos os períodos belos foram católicos. O Renascimento, ele não foi católico, né? O Renascimento, ele foi humanista. Então, ele fez as figuras católicas representadas mais pelo lado humano do que pelo lado piedoso. Sim. Então, a gente tem exemplos de períodos que são os mais católicos. O gótico, o barroco, o bizantino. E aí, o que a gente pode fazer é escolher referências de arte para as igrejas, para as casas, para os oratórios domésticos, a partir dos períodos católicos, gente. Você já pensou? Se eu vou escolher uma obra de arte moderna, eu sou lá, o pároco, né, na melhor das hipóteses, eu sou o bispo de uma diocese. Eu quero que a minha diocese tenha arte moderna, ícone moderno, obras modernas, sendo que a modernidade é o período que se autodeclarou contra o catolicismo, contra o cristianismo. Vocês estão vendo que isso é um tiro no pé? Usar a arte de um período que foi declaradamente anticatólico, anticristão. Então eu vou olhar qual que é o período católico e vou escolher as obras que me elevam um olhar para a beleza, né, de Cristo, da vida dos santos. Até os meus alunos sabem que as imagens renascentistas são as mais lindas, mas os santos não têm auréola. Sim. As Madonas do Rafael são as mais lindas de Madonna, mas elas são representadas como mulheres lindas, elegantes e finas, comuns do seu tempo, não como a Virgem Maria. Então, é lindo, mas não tem a sacralidade. Então, a arte sacra, ela não olha só para a beleza, mas para aquilo que é mais sagrado. A pintura gótica perde muito em referência técnica. Os meus alunos dizem que eles não, o gótico não sabia desenhar nenê, porque o rosto de Jesus é sempre tortinho. Mas são figuras muito mais piedosas, muito mais católicas. Então, o bizantino não é realista como olhar para uma fotografia, mas ele é mais católico, ele é mais piedoso, ele remete a um plano espiritual. Então, não adianta a gente, para escolher o oratório, para escolher as peças, precisa entender minimamente da história da arte, do que foi católico, para você não dar um tiro no pé. Vai escolher um período que fazia as pessoas não serem católicas. Então, por isso que é muito grave um padre, um bispo escolher uma arte sacra de uma linha moderna no espaço sagrado. Porque a arte sacra, a arte moderna, ela foi realizada para não ser católica. A igreja tem como princípio, a igreja não assume nenhum estilo artístico como o próprio seu. Ela vai procurar utilizar desse estilo, dessa linguagem artística que está ali no seu tempo, para expressar de maneira profunda, digna, né, aquilo que é a sua mensagem, o Evangelho de Cristo, inspirar a conversão, inspirar as virtudes das pessoas, etc. Contudo, ao longo da história da arte, da história da igreja, a gente nota certos estilos, porque a igreja ela tem uma graça especial. Por ser fundada por Nosso Senhor, ela tem uma graça. Tudo que a igreja toca, ela sacraliza, ela eleva, ela dignifica. E nós vemos esse processo, e aqui não está nós não estamos aqui julgando que tal estilo é melhor do que outro, etc., porque era assim, etc. Não, não é isso. A igreja, no processo de colonização, a igreja chega, ela aproveita dos elementos artísticos, da linguagem artística daquela civilização, enfim, e eleva, dignifica, consegue extrair o melhor que eles conseguem oferecer. Bom, basta ver as primeiras vilas jesuíticas aqui no Brasil, lá no sul, né, também que tem. Minas Gerais, Padre, Ouro Preto, o barroco Congonhas. brasileiro é totalmente diferente do barroco português. Ele não é o barroco europeu. Não é. Ele é o barroco brasileiro. Ele tem os materiais, as cores do barroco do Brasil. Não é barroco europeu. E a gente vê no mesmo período, né, os jesuítas lá no Peru, na Colômbia, com o estilo da arte cusquenha, que lembra o barroco, mas não é o barroco, é totalmente diferente. Como a igreja ela tem essa graça de elevar as artes, de elevar a linguagem, a cultura, a civilização, enfim. E não é que é um problema
utilizar-se também da arte moderna. Seria ótimo se a arte moderna se prestasse a isso também. O problema é que, na maior parte das vezes, nem isso dá para se fazer. Porque a arte moderna ela caiu nessa crise estética de identidade, né, padre? Então, é furada, né? E acaba sendo mais um desserviço na liturgia, no culto sagrado, no espaço sagrado, do que algo positivo. Mas, em contrapartida, nós temos visto um movimento, e eu acho que não é uma coisa só aqui no Brasil, eu acho que é algo mundial, tá certo? Com traduções de livros, com pesquisas, graças a Deus, congressos. Nos Estados Unidos tem um movimento chamado Novo Movimento Litúrgico, e eles fazem um trabalho belíssimo para ressacralizar as igrejas, a arquitetura, a música, os paramentos litúrgicos, né, que são utilizados no culto, na missa, enfim, no culto, nas ações litúrgicas. Nós temos visto um movimento que tenta, a partir da técnica que a tecnologia que a arte contemporânea nos oferece, ressacralizar isso, dar um novo sentido. Os arautos, por exemplo. Né? Nós fomos lá visitar a Basílica. Eu fui uma vez numa igreja dos arautos, numa Basílica, e eles estavam construindo aqueles ornamentos, os capitéis, ainda era com cimento. Aí, depois de muito tempo, eu fui lá de novo. E eles estavam usando agora fibra de vidro. Porque é mais leve, você consegue modelar assim, não sei o que, não sei o que. Então, veja, a técnica a favor da arte, de uma linguagem. Então, como isso é bonito, né? Voltando para o cinema. Dá para ter uma educação estética com cinema, com essa forma de arte, mas como fazer um filtro? Qual que é o critério que nós temos que ter para um bom filme? Né? Uma boa série? Qual que é o critério? Padre, eu vou partir da beleza, da fotografia do filme ou da história, da narrativa. Mas eu acho que nós precisamos formar repertório, sabe? E para formar repertório precisa assistir um pouco de tudo para conhecer. Sim. Você não tem como falar assim, se o diretor é bom, se aquela história é boa, se você não assistir, não ver. Por exemplo, eu tô estudando o John Wick 4, que é o filme lá do John Wick, e o 4, que é o Baba Yaga. A narrativa, ela não é lá aquelas coisas, né? Porque o que move o personagem principal não é. Mas é um filme todo composto nas belas artes. O diretor que escreveu um filme de ação, ele usou tudo. Tem obras de a Sacré-Cœur, tem o Museu do Louvre, tem a Caravaggio, tem a obra de São Tomé, né? A obra Incredulidade de São Tomé do Caravaggio está no filme do John Wick, do John Wick 4. Então, não vou assistir porque eu não gosto da narrativa, que o personagem não é motivado por um tema católico ou transcendente. Mas você viu a obra do Caravaggio, de plano de fundo do John Wick? Ninguém viu, padre. As pessoas não treinaram a olhar para ver essas coisas. A Sacré-Cœur, na França, tá lá, em Paris, né? O desfecho do filme é diante da Sacré-Cœur. Você vê a maior arquitetura sacra que a gente tem, né, lá. Você vai vendo as construções simbólicas de arte sacra, de belas artes, num filme que não é católico. E se a pessoa não tem o repertório, olhar formado para aquilo, né, não consegue dirigir. Eu vejo assim, a pessoa se abastece das referências e puxa para ela aquilo que serve, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Sim. Então, você direciona o que você quer prestar atenção ali, como que você quer conhecer aquilo. A Mona falou que nem todos, às vezes os filmes católicos são feios, né? Às vezes a produção ali, ela não Às vezes ajuda. a história também é um pouco tosca, assim, sabe? Assim, às vezes não é tão profundo ou não traz um assunto diferente, sempre acaba sendo a mesma coisa, aquela mesma história, assim, muitas vezes de conversão, um pouco boba, e eu não vejo dessa maneira, entendeu? Eu mesma não me vejo assim, então eu gostaria, eu me sinto mais representada quando eu vejo um filme que tá tratando um assunto comum de todos, mas que em pequenos detalhes ali eu consigo ver a fé católica, entende? Eu prefiro muito mais esse uma tipo virtude, né? Uma virtude, o desenvolvimento de um advogado que agiu com virtude, de um juiz, exatamente, de um médico que agiu com virtude. Uma vida comum e pai de não aquela família, vida assim, isso. parece muito distante. Isso daqui. Então, eu acho que assistir muitas coisas nos dá repertório. E a gente vai identificando o que tem ali de bom, de belo, né, de virtuoso dentro daquilo. Tem pequenos exercícios estéticos que a gente pode se fazer antes de quem está assistindo, que pode anotar essas coisas para tentar aplicar quando assistir uma Netflix, quando assistir um Amazon Prime, quando vai assistir alguma coisa. Então, como que a gente vê a beleza numa cena? Se ela tem profundidade. Você olha assim, se ela tem planos de profundidade, se tem alguém gravado em 2 planos de profundidade ali,
Quem que está mais à frente, o que está no meio da cena, o que está lá no fundo. Qual que é a cor que o diretor escolheu para aquilo, né? O que está mais iluminado na cena, que é onde o diretor está iluminando, é porque tem alguma coisa importante acontecendo ali. Sim. Às vezes é a resposta de uma ação. Então, duas coisas, olha, que quem está assistindo agora pode prestar atenção quando assistir uma série, um filme, qualquer coisa, uma série, não precisa ser o filme lá do cinema antigo. O que está sendo iluminado na cena? Onde é que está a luz do filme, na fotografia? Onde está a luz, tem algo importante que o diretor quer contar. E quais as cores usadas ali naquele filme, né? E a outra coisa seria a profundidade. Tem profundidade? Não tem. Porque o diretor escolhe no enquadramento, ele está encenando algo que é diferente. Quando a gente assiste um filme, é diferente de assistir o teatro. Se você vai assistir um espetáculo de teatro, você enxerga tudo que está no palco. Quando assiste o filme, você enxerga o que o diretor quis focar. Tem várias coisas acontecendo naquele momento, mas o diretor enquadrou algo que é para você prestar atenção ali. Senão você não vai entender o resto da cena. Então ele está mostrando algo com mais importância ali naquela cena, né? Então ver o que o diretor escolheu mostrar no meio de profundidade. Então dá para parar e pensar um pouquinho assim, quando tem mais profundidade, o filme é mais bonito, tem mais fotografia. E dificilmente, né, um filme vai ser interessante quando o próprio diretor, ele também não tem esse cuidado estético. É difícil, né? Imagina, eu vou falar de uma coisa super profunda e eu faço qualquer enquadramento, coloco qualquer luz, não faz o menor sentido. Uma coisa precisa da outra, exatamente, como você falou. André, você trazendo essa referência, esse contato com o Paulo Frade, tudo isso com certeza influenciou no teu estilo, tal. Quem hoje quer começar ou já está nas artes plásticas, nós temos visto, graças a Deus também, oh meu Deus, é um alívio isso. Um movimento também na parte de imagens, né? Tem um cara no Minas Gerais, o Pedro, acho que é Pedro Fonseca, alguma coisa assim, ele dá um curso, tem no Instagram de pintura, e aí ele traz coisas simples, né? Pega imagem de gesso e aí ele fala como deixar aquilo ali bonito, e traz... Ele é um exemplo só, mas tem vários outros, né? Quem está nessa área das artes plásticas e teme, porque a gente sabe que existe uma espécie de... Como é que se diz? Mona Lisa na moda? Uma moda, uma moda mesmo, uma moda. Porque você tem que viver da sua arte. Uma tendência, isso, exatamente. Tem que viver da sua arte, certo? Então você sabe que se você fizer um quadro nesse estilo, com essas linhas, você vai ter mais saída. Sabe, se você fizer esculturas mais abstratas, não tão claras, etc, vai ter mais saída. Mas para a pessoa que quer viver disso, mas sem trair, né, a beleza, que conselho você daria? Difícil. E aqui a gente entra com outro interesse também, que é uma outra questão, que é a questão do dia a dia mesmo. Você precisa... Eu acho que assim, a gente sofre influências externas que acabam desviando muito a gente de seguir esse caminho, né? Hoje em dia. E eu acredito que a tecnologia está aí para ajudar bastante. Como o senhor mesmo falou, tem esse rapaz em Minas Gerais que faz esse trabalho e a gente consegue encontrar muita coisa hoje em dia na internet, de ateliês clássicos, né? E que dão essa formação, né? Virtualmente mesmo, você consegue esse conteúdo. Está aumentando cada vez mais o número de professores que como o Paulo Frade, né? Tem vários professores que têm essa linha, né? de arte, né? E eu acho que as pessoas elas têm que perseverar. Não pode cair no desânimo, né? De falar, não consigo, onde que eu vou encontrar essa informação? Como que eu vou desenvolver anatomia, luz e sombra, né? Que são vários fatores que, na verdade, implicam no seu resultado final para você poder fazer uma bela arte, né? Então, é buscar mesmo se for para dar um conselho, muito importante é falar inglês também. Eu acho que isso é muito importante, porque acaba facilitando você ter acesso a conteúdos, né? E você conseguir aprender isso. E buscar na internet, né? Tem milhares hoje em dia de pessoas que ensinam isso. Agora eu não vou lembrar o nome de um, mas tem um que ensina de uma maneira muito didática e clássica mesmo, né? Até a técnica russa, né? Por exemplo, que tem o Peredvisnik, né? Que é um movimento na Rússia de Elia Repin, por exemplo, que
é lindo, assim, é uma arte fantástica e hoje em dia tá sendo exposto mais como que é essa técnica, como desenvolve isso, né? Uhum. E na internet se encontra isso. Eu acho que duas coisas, falar inglês é muito importante Uhum. e buscar na internet. Porque o material, você fala assim, falar inglês, porque a questão de você encontrar a questão do material é muito maior em inglês, É muito mais fácil, porque mesmo na Europa, por exemplo, tem muitas pessoas que desenvolvem conteúdo só que em inglês. Uhum. Porque é mais fácil de você alcançar um público, né? Sim. E aqui no Brasil ainda tá caminhando ainda Tá nesse caminhando sentido. ainda. Isso, né? E o artista, ele tem que se posicionar, sabe? Em algum momento vai ter que se posicionar. Eu vou fazer esculturas de que jeito? Eu vou fazer pinturas de que jeito? Ele vai ter que se posicionar. E não tenho medo, sabe? Porque tem público para isso. Tem gente que quer consumir as belas artes, tem gente que quer consumir a escultura clássica, a pintura clássica, o ícone bizantino, a música clássica, a música antiga. Então, se você é um artista também na dúvida, em algum momento você vai ter que se posicionar. Eu adoro, inclusive. Vou até entregar o meu marido, que hoje eu não enchi o saco dele. Então eu vou... Eu gosto muito de ouvir música clássica. Eu não tenho, assim, muito conhecimento, mas como eu tenho esse repertório de algumas pessoas da minha família, né? Que a gente ouvia muito era forró, essa que é a verdade. Mas eu tenho um tio que era uma pessoa estranha na minha família, que gostava muito de ouvir música clássica. E aí, um pouco saturada, porque eu tenho essa mente um pouco igual do pai do meu TDAH, né? Pensando em muitas coisas sempre, às vezes me satura um pouco, sabe? E aí eu gosto muito de ouvir música clássica quando eu tô me maquiando. E eu acho que a gente até falou sobre essa questão de como a pessoa comum pode colocar isso no seu dia a dia. Eu acredito que isso pode ser uma boa. Você tá você tá, por exemplo, no transporte público, ao invés de você ficar passando ali o TikTok, vendo vários vídeos aleatórios que só vão consumir a tua mente, você pode ouvir uma música clássica, sabe? Para se conectar um pouco mais. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de ouvir antes de dormir, porque é como se eu fosse me desligando um pouco do mundo, ou quando eu tô fazendo uma maquiagem, que eu não gosto de escutar nenhum barulho, nem assistir nada, então eu coloco música clássica. Porque eu acredito muito que, de uma certa forma, isso vai me ajudando a me conectar, vai melhorando os meus sentidos. Eu gosto muito de fazer isso. Aí meu marido sempre assiste, por que você tá escutando essas músicas estranhas? Você tá triste? Mas não tem a ver com isso, tem a ver mais com melhorar os meus sentidos mesmo, né? Gente, tá dando quase, já passou uma Não hora de acredito, podcast. Passou muito acredito. rápido. A Vivi volta aqui em São Paulo, novamente esse ano ainda. Ai, a gente E a precisa gente já fazer. marca outro podcast, a gente marca pra gente sair, pra gente conversar, um curso, não sei. A gente podia falar um pouquinho Do livro. do livro, sim. De repente, próximo podcast, a gente fala de uma coisa fundamental. Trivium e Uma quadrivium, é. educação clássica, porque isso é importante. Exatamente. Precisamos falar mais disso também. E a Vivi, ela tem que ir porque ela tem um livro que ela vai fazer o lançamento hoje. Fala um pouquinho mais pra gente, Vivi, do seu livro. Vou começar com o convite do lançamento, ó, quem é de São Paulo, né? Hoje eu vim para fazer o lançamento do livro lá na Escola de Artes do Paulo Frade. Um abraço para o Paulo, para a Aline, que são os anfitriões, né, desse evento. E o livro, ele reúne 17 anos de experiência com o ensino da arte, padre. E aí eu cansei de ver as pessoas perguntando por onde que eu começo a aprender as obras de arte, como que eu entendo o simbolismo presente nas obras. Então eu reuni 24 ensaios, tem mais a conclusão, então a gente pode dizer que tem 25 capítulos, analisando obras de arte, ajudando a pessoa a entender por onde começar a aprender sobre arte, como entender o simbolismo nas obras de arte. Como que eu entendo o que uma obra de arte vai me transmitir? O que é a beleza? Por que a beleza importa? Tá tudo respondido ali no livro. Legal. Então vai te ensinar a gostar a entender de um teatro, vou assistir um espetáculo de balé, um espetáculo de teatro, não sei no que prestar atenção. Tem os capítulos que falam sobre o teatro, sobre os espetáculos, sobre a consciência espacial. Ah, mas eu não entendo como que eu posso ver beleza numa escultura. Tem tem capítulo do livro analisando esculturas. Eu não entendo como que eu posso aproveitar uma pintura, uma música. Tem capítulos analisando músicas, analisando pinturas de diferentes estilos, instalações de arte, te preparando para conhecer instalações de arte, inclusive
inclusive contemporâneas. Então, o livro ele responde muitas questões que se apresentaram durante esses 17 anos ensinando arte. E aí, eu penso assim, com o livro eu consigo alcançar a resposta dessas coisas para as famílias, para os pais que querem ensinar arte para os filhos, podem ler aquilo e responder melhor aos filhos, colocar obras de arte pela casa. No primeiro capítulo, eu dou várias dicas, desde a mesa posta, quadros pela casa, oratório doméstico, fotografias, como organizar isso com espaços de beleza pelo lar. Legal, bacana. Gente, muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Siga, ative a notificação, sininho aí do Atrio Podcast, para toda vez que tiver um novo episódio, você ficar por dentro, nos acompanhar. Agradecemos a todos, agradecemos ao Estúdio Pode Vir, ao Anderson, a nossa equipe, o Emílio, que está na transmissão, a Sandra, nossa produtora, junto com a Vitória, e, em especial, os nossos convidados. Muito aqui, obrigada. o convite foi repentino, né? A Vivi, o André, Mas, muito padre, obrigado. era pra acontecer, Era pra gente. acontecer. Eu estou aqui, eu tava mexendo É no uma celular, aula, né? porque eu simplesmente acabei de ver que eu tinha recebido o convite pra ir na estreia do... Você acredita? Você viu o livro antes, Mona, antes do lançamento. Eu acabei de ver, porque quando você começou a falar, aí eu comecei a pesquisar, aí eu acabei de ver que eu não tinha visto. Então, assim, olha, era para acontecer esse encontro mesmo, Era é providência. providencial, porque assim, foi ontem, né? A Vivi teve aqui quinta-feira, teve em Santa Generosa. Na missa. Foi na missa e foi lá visitar a nossa sala das confissões e tudo. E aí a Isadora me falou dela, que ela teve lá, marcou a gente, nós aceitamos a colaboração. Quando eu vi, eu não acreditei. Olha, eu nunca vi o padre tão fã no podcast como ele estava aqui hoje. Olha a responsabilidade, meu Deus do céu. Aula, gente. Responsabilidade. É um tema muito importante porque a beleza salva. E como, voltando ao início desse podcast, a beleza não salva. Ela já nos salvou, já nos redimiu pelo sangue de nosso Senhor na cruz. E ali nós vemos que a beleza, ela se expressa até nas coisas mais... a maior injustiça da humanidade. O Filho de Deus ser crucificado, ser condenado, ser julgado, ser morto. E como a beleza ali também se manifesta. Porque ela traz consigo, nessa cena da crucifixão, né, traz consigo até onde vai o amor e a misericórdia de Deus por nós. E aí que mora a beleza. Von Balthasar, que eu pesquisei na minha teologia, teólogo contemporâneo do século XX, muito amigo de Bento XVI, ele fala da beleza desinteressada. E ele fala que a beleza desinteressada, ela consegue nos abrir para Deus também. E nos educa, nos forma para darmos valor e confiarmos na providência divina. Então que nós, através da educação estética, da formação do imaginário, e Santa Generosa é um lugar para isso também, tá? Santa Generosa não é só o lugar das confissões, para missa, tá, gente? Tem muita coisa que acontece em Santa Generosa. Tem um centro, tem uma associação cultural lá, tem palestras, tem formações, enfim. Então tá por São Paulo, passa em Santa Generosa, vem aqui, vem conhecer esse espaço, vem receber a misericórdia de Deus. E que nós possamos aprender, através da verdadeira beleza, da beleza que salva e redime, a reconhecermos a presença de Deus na nossa vida. E se você chegou realmente até o final, você só vai conseguir nos avisar de uma maneira. Tem que colocar uma frase aí no final, né, padre? Nos comentários. A beleza já nos salvou. Já nos salvou. Então deixa aí, manda esse vídeo para alguém. Hoje lançamento aqui do livro da Vivi, muito bacana. E é isso, né, gente? Tem muita coisa para falar aqui, Nossa Senhora. Não, a gente precisa de um outro encontro. A gente, inclusive, tocar muito nesse assunto, como a gente pode colocar essa questão da beleza, da arte para as crianças, para essa nova geração. Acho que é muito importante da gente querer muito que o filho tenha conhecimento, saiba de muitas coisas, mas é o pai e a mãe que vai passar isso, né? Então, essa formação dos pais para a gente poder passar também para as crianças, como ela até citou que tem uma criança de 3 anos. A minha aluna mais nova, Tem que vai 3 ter o anos. recorde, é a sua paroquiana. Ela é paroquiana da Santa Generosa. Tá 3 anos. Fazendo aula de educação estética. É possível. A gente tem essa crença de tentar limitar, dizendo que imaginar que as crianças não sabem, né, dessa questão estética, histórica e tudo, mas sim, é possível. Olha a aluna dela para provar. E é isso, gente. A gente espera no próximo episódio. Temos muito mais histórias e o Atrio tem só nos agradecendo. A gente já está no
Décima gravação já, Décima padre. gravação. É, Pois é, olha que delícia bênção. maravilhosa. Então vamos pedir a benção de Deus para que ele nos abençoe por intercessão do beato Cláudio Granzotto. Ele é padroeiro dos artistas. Que por intercessão de Cláudio Granzotto, do beato Cláudio Granzotto, Deus os abençoe, vos guarde, ilumine o vosso coração, os vossos sentidos, para perceber e manifestar a beleza do Criador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.